Queridos amigos, irmãos da Casa da Acolhida, em Esmeraldas, os tarefeiros que nessa manhã linda de domingo estão preparando para as atividades múltiplas de assistência, e eu me dirijo com muito carinho a todos vocês. Nós vamos trabalhar num tema muito rico, muito importante para a atualidade, sobre doenças e saúde. Mas antes, nós vamos conversar com Deus. Faremos uma prece de abertura da atividade e depois, naturalmente, trabalharemos o tema. Nesses momentos, nós levamos os nossos sentimentos mais puros ao Senhor da vida, pedindo a proteção sobre nós, sobre todos aqueles que são acolhidos na Casa da Acolhida, sobre os moradores de Esmeralda, das regiões circunvizinhas, do nosso estado, do nosso país, do mundo, para que as mãos protetoras do nosso Pai Criador abençoe a todos e as criaturas possam se sentir em paz. Queridos amigos, irmãos, esse tema que nós vamos tratar com vocês hoje é de muita relevância, porque ao longo da trajetória existencial, nós lidamos com a saúde e com a doença. Como é que poderia definir-se o estado de saúde? A Organização Mundial de Saúde, ela preceitua que não necessariamente a ausência de doenças significa um estado de saúde. É um conjunto de fatores que propicia o bem-estar psicológico, orgânico e social que engendra um estado de saúde para as pessoas. Então, a ausência de sintomas, classicamente hoje nós podemos afirmar que não significa que a criatura esteja gozando de saúde. E nós acrescentaríamos, para ficar bem explicitado, que o estado de saúde é um estado positivo, criativo, sob o ponto de vista mental, sob o ponto de vista psicológico e sob o ponto de vista social e também espiritual. As pessoas, elas têm muitas dificuldades de lidar com a questão das doenças. Qual criatura que não experimenta algum momento na sua existência o desassossego de uma enfermidade, nas suas variadas manifestações? Porque quando nós falamos em doenças, a medicina, classicamente, ela divide, mas se nós pudéssemos sintetizar, diríamos que tem as doenças de etiologia orgânica, que causam dor e sofrimento nas pessoas. Tem as doenças de natureza psiquiátrica, que é uma outra modalidade de doença. E tem as doenças chamadas psicossomáticas. Essas doenças psicossomáticas ainda, a medicina averigua, pesquisa, porque, em verdade, as pessoas que são portadoras dessa modalidade de doença, elas sentem uma dor que, em verdade, é psicológica, mas tendo a nítida sensação de que é uma dor orgânica. E quando as pessoas, elas fazem os exames, inclusive os exames de imagem, os facultativos, os médicos, eles
não divisam nenhum tipo de adoecimento. Então, por aí, nós podemos perceber que muitos de nós temos as chamadas doenças psicossomáticas. É uma dor de cabeça, uma enxaqueca, uma sudorese, uma prisão de ventre, uma febre repentina sem uma causa explicitada. Então, tem muitas doenças que, em verdade, são somatizações. E por que acontece isso? É porque no indivíduo está ocorrendo uma perturbação de cunho psicológico. Significa dizer que a criatura, ela não está sabendo lidar com os problemas da vida cotidiana. E a manifestação reativa é exatamente de cunho psicológico. E quando a criatura ela adquirir a normalidade do seu comportamento e saber se conduzir diante dos gravames, das perturbações e tudo que causa inquietação e desassossego, ela cada vez menos será visitada pelas chamadas doenças de natureza psicológica. As doenças orgânicas, elas se manifestam nos órgãos, é uma espécie de ultimação. Numa gradação das doenças, quando elas se instalam nos órgãos, são os rins, o fígado, o coração, os pulmões e assim por diante, esse tipo de manifestação de doenças é porque já houve uma gravidade maior. E quase sempre é consequente do nosso mal agir, do nosso mal proceder, do nosso mal sentir diante das questões que surgem no cotidiano da nossa existência. Então, queridos irmãos, as doenças, elas têm esses aspectos. Quando nós falamos em doenças psiquiátricas, seria num grau ainda muito mais avançado. As doenças psiquiátricas, antigamente, elas eram classificadas em dois grandes grupos, as neuroses e as psicoses. As neuroses menos graves, as psicoses mais graves. As neuroses, hoje nós conhecemos como transtornos de ansiedade, o transtorno fóbico, os variados transtornos de humor, o transtorno histérico e assim por diante. Já as neuroses, elas são catalogadas como doenças mais graves, como a esquizofrenia, como o transtorno esquizoide. Quando nós falamos de esquizofrenia, nas suas variadas nuances de hebefrenia, de catatonia, de paranoia. Tem os chamados indivíduos paranoicos, o transtorno afetivo bipolar, antigamente conhecido como psicose maníaco-depressiva, e hoje é considerado o transtorno afetivo bipolar, significando que a doença ela cursa em duas fases, da mania e da depressão. Então, são doenças graves, mas se perguntar aonde que está a causa das doenças, sejam elas de que etiologia for, a causa está no espírito. A gênese de todas as doenças está no próprio espírito. Nós somos os causadores das nossas doenças. E se nós somos os causadores, cumpre a nós próprios a cura. Alguns indivíduos logram a cura pelos caminhos da autocura e outros, elas necessitam de procurar, e com muita razão e justificativa, a assistência médica convencional. Quando nós falamos em
autocura, nós queremos dizer que o indivíduo, ele mesmo engendra hábitos novos, erradica hábitos velhos, para que ele possa curar-se das suas enfermações. Como nós estamos falando muito mais de conceitos, eu queria fazer com vocês umas análises, porque nos importa muito mais nessa conversa de saúde e de doença, falarmos sobre saúde. E também nós falamos como se prevenir contra as doenças, ou como promover a nossa cura, seja na autocura ou quando, junto com os facultativos, com os médicos, com aqueles que cuidam do psiquismo humano ou da saúde humana, nós possamos compartilhar com os nossos esforços a nossa própria cura. Os chineses, eles falam no Tao, no Yang, no Yin, para o indivíduo conseguir a plenitude do seu estado de saúde. E já que nós estamos falando em chineses, vou contar para vocês um fato curioso, que é histórico, que vem da milenar China, da época do Imperador Amarelo. O Imperador Amarelo, ele era cercado de sábios, e um deles se chamava Shipo. O imperador chama Shipo, ele diz: Shipo, diga para mim, o que eu devo fazer para ter a plenitude da saúde? Ou por outra, como é que o indivíduo deva se comportar para que ele tenha a saúde integral? Vejam vocês que pergunta interessante. Se nós procurarmos os médicos, seja preventivamente ou quando nós já estamos com uma doença instalada, e se efetuarmos essa pergunta ao nosso médico: doutor, diga para mim, o que eu devo fazer para ter uma boa saúde? Os médicos dariam respostas variadas para nós. E se alguém perguntasse a nós próprios: o que você aconselha para que eu possa ter uma boa saúde? Nós daríamos uma série de conselhos. Mas o Shipo, ele deu conselhos um pouco diferentes daqueles que nós ouviríamos na nossa modernidade. Mesmo de grandes médicos, de criaturas que lidam com a saúde e com a doença. Porque a doença, ela sempre revela um desequilíbrio energético. Ela sinaliza com a dor. E a dor indica que algo vai mal no nosso organismo. E se algo vai mal no nosso organismo, nós temos que buscar o fator causal. E esse fator causal, para muitos, está no nosso psiquismo. Para outros está na mente, dependendo do tipo de visão de mundo que a criatura tem. Mas alguns diriam que o fator causal está no espírito. Mas vamos às respostas do sábio Shipo para o Imperador Amarelo. O Imperador Amarelo, atento, ouviu os conselhos de Shipo. 1. Para se ter uma boa saúde, não ter fadiga. 2. Alimentar-se bem. 3. Ter boa memória. 4. Estar atento. 5. Não se zangar. E 6. Ser alegre. Eu confesso quanto há muitos anos atrás eu li esses conselhos do Shipo,
Mas não houve uma explicação tácita do sábio o que significaria cada um desses pontos. Tampouco sei se ele detalhou, em decorrência do imperador haver lhe perguntado, o que ele queria dizer com cada um daqueles pontos. Então, eu vou dizer para vocês como é que eu vejo os conselhos do Shippo, que são regras para se ter uma boa saúde. Não se afadigar. Todos nós nos afadigamos. Por muitas razões. A grande maioria por excesso de trabalho. Outras por uma carga intensa de labor. E outras criaturas se afadigam porque elas estão emocionalmente instabilizadas. Mas Shippo, ele diz que uma criatura, para ter uma boa saúde, não deve se afadigar. Se nós formos analisar bem, para uma criatura não se afadigar, ou para se afadigar menos, ela deve ter um equilíbrio, uma homeostase. Ela deve agir de tal maneira que o seu organismo, a sua mente, estejam em estados compatíveis com o tipo de operações, de ações, de trabalhos que ela vai executar, para ela manter-se no estado de harmonia. O outro conselho do Shippo, estar atento. Alguns achariam uma absurdidade este estar atento para gozar de uma boa saúde. Mas vocês já observaram como quase sempre nós estamos desatentos àquilo que ocorre ao nosso derredor? Não significa que temos que manter um estado de vigília, de controle da situação, dos outros. Porque isso nos afadiga e nos instabiliza sob o ponto de vista das emoções. As pessoas que são excessivamente controladoras, por conseguinte dominadoras. Esse estar atento é você despertar em si mesmo a sensibilidade para ver as suas ocorrências ao redor. Se, por exemplo, está com os outros ou com o outro, não custa concentrar-se no sentido de verificar qual que deva ser a sua atitude em relação ao outro. Qual postura você deve ter? O que a vida vai lhe pedir como resposta ou como reação? Às vezes, até a ausência de ação, para que a nossa postura seja digna no campo das relações com os outros. Então, quando fala-se em estar atento, é você não sentir-se o centro das coisas, das atenções, mas é você se importar com aquilo que acontece ao seu redor, a fim de que você tenha as posturas mais equânimes e mais equilibradas. O terceiro conselho do Shippo, não vou colocar necessariamente naquela ordem. Alimentar-se bem. Então, algumas pessoas poderiam pensar assim, alimentar-se bem? Eu vou ter um cuidado com tudo aquilo que eu introjeto no meu organismo. E hoje, em profusão, existem pessoas que são especialistas para aconselharem bem na questão da alimentação, das dietas,
dos alimentos que são mais compatíveis com o nosso estado de saúde. Por aí, poderia desenhar-se boas reflexões nessa questão de alimentar-se bem. Mas eu não sei se o Chipô quis dizer que seria isso, alimentar-se bem. Conquanto tudo isso seja muito importante. Eu prefiro dizer para vocês que o alimentar-se bem é alimentar-se de boas ideias, de bons sonhos, de bons pensamentos, de boas atitudes e de bons amigos. Uau! Vocês poderiam estar pensando, isso é diferente. Alimentar-se de bons sonhos. Nós sonhamos à noite ou sonhamos acordados? Como é que nós sonhamos acordados? Quando nós falamos em sonhos, são projeções para o depois, para o amanhã. Qual que é a característica desse sonhar acordado nosso? O que é que nós vislumbramos por amanhã? Conquanto hoje peça respostas imediatas, e o hoje é sempre o mais importante. Mas os sonhos têm a ver com as nossas expectativas, com as nossas colheitas, com as nossas semeaduras, com as nossas plantações. Não é mesmo? Então, alimentemo-nos de bons sonhos, de boas ideias. Nós temos uma profusão de ideias que desencadeiam nas nossas existências. Temos ideias que são boas, tem as que são refutáveis, são aquelas que destilam sentimentos negativos, de ódio, de pessimismo, de mágoa. Mas nós estamos falando aqui de alimentar-se de boas ideias. As boas ideias, eu lhes pergunto, são mantenedoras do bom estado de saúde? Alimentar-se de boas atitudes. Porque a todos os momentos nós somos conclamados a agir. Pensamos, sentimos e agimos. A cada instante, nós temos ações. Por exemplo, nesse instante, enquanto eu falo, aí na Casa da Acolhida, tem vários tarefeiros nos mais diversos trabalhos e nas mais diferentes atividades. São boas atitudes, são boas ações. Mas tem pessoas que se alimentam de más ações. Para desagrado de Deus, nesses instantes, tem pessoas que estão agindo tempestuosamente, alterando os seus humores, altercando nas discussões de uma vida familiar. Tem pessoas que as suas atitudes agora engendram atos de malefícios contra o semelhante. Mas como nós estamos falando do conselho do Chipô, alimentar-se de boas atitudes, uma criatura que se alimenta de boas atitudes, ela não está cultivando um bom estado de saúde? Alimentar-se de boas amizades. Nós temos amizades, mas é muito comum as pessoas dizerem que eu posso contar nas palmas da minha mão as amizades que tenho. Não há importância que se diga assim, mas nós podemos aumentar o elenco das pessoas que nós fazemos amizades. Mas as pessoas, para fazerem mais amigos, elas têm que ser menos exigentes, menos rigorosas. Não ter um padrão tão exagerado, porque o meu amigo ele tem que ter essas qualidades. Deva dispor desse tempo para que nas nossas relações estabeleçam-se uma via bionívoca,
onde eu e ele e eu, nós fazemos trocas assertivas, de profundo respeito recíproco, e nós temos comunhão de ideias. Eu não quero dizer isso. Nós podemos ser amigos das pessoas com os defeitos que elas têm. Elas podem ter mais defeitos do que aqueles que nós temos. Mas para cada um nós estabelecemos uma distância ideal de relacionamento e podemos cada vez fazer mais amigos. E eu pergunto para vocês, quando nós nos alimentamos de boas amizades, não é um bom cultivo para que a gente preserve o estado de saúde? Imagino que vocês estejam pensando que sim. Um outro conselho do Chipô. Este é complicado. Não se zangar. Quem é que não se zanga? Nós temos estados alterados de humor. Uma pessoa está alegre, acontece um fato, ela se torna triste. Alguém está a sorrir, logo depois, em decorrência de uma circunstância, ela fica sisuda. Uma criatura está feliz diante de notícias e acontecimentos, sobrevém uma doença, um acontecimento inesperado, infeliz. Essa criatura, ela muda diametralmente o seu estado. Então, não se zangar. E nós nos zangamos muito exatamente porque nós somos muito rigorosos com as pessoas. Temos dificuldades de relevar, de compreender, de perdoar os outros. E quando nós nos zangamos, nos tornamos criaturas reativas. Vocês já contemplaram pessoas zangadas? Claro que sim, vocês diriam. Quando nós contemplamos uma pessoa que está zangada, ela fica feia. O semblante carregado, sombrio. Porque a pessoa está irritadiça. Então, dá-se o mesmo com relação a nós. Nós não gostamos de ficar perto de pessoas que estejam zangadas. Logo, logo, nós arrumamos um pretexto para se afastar de alguém que está zangado. Vocês já notaram que nós nos zangamos por bagatelas? Por coisas pequenas, insignificantes? Mas também nos zangamos por coisas que são proeminentes, importantes, até avassaladoras, perturbadoras. É verdade isso. Mas se nós quisermos manter um estado de saúde, vamos nos zangar menos, controlar as nossas emoções. É difícil, mas é possível. Outro conselho do Chipô: ter boa memória. Alguns diriam assim, esse Chipô, ele exagerou. Por que eu tenho que ter uma boa memória para gozar de um bom estado de saúde? Preservar-me tanto quanto possível são. E não agasalhando em mim estados de adoecimento. Quando nós falamos em memória, eu queria fazer primeiro uma análise sobre o ponto de vista da psicologia. Nós temos a memória consciente, a memória pré-consciente, a memória inconsciente. A memória inconsciente é aquela que nós buscamos fatos distanciados no tempo. E que nos lembramos bem. Vocês observaram que as pessoas com mais idade, elas se lembram com riqueza de detalhes
fatos que aconteceram há 10, 20, 30, 40, 50 anos atrás. É a memória inconsciente de vivências antigas, mas fatos que estão arquivados na nossa memória, na memória inconsciente, e que só vem à tona quando há alguma coisa que guarda uma analogia ou uma lembrança que se estabelece, faz-nos mergulhar no inconsciente para buscar lembranças de fatos, de histórias, de vivências já ocorridas. O que é a memória pré-consciente? É aquela que aconteceu num espaço de tempo mais ou menos dilatado. Por exemplo, um acontecimento de um dia atrás, de 2 dias, de uma semana, de um mês, de um ano. Esses fatos não tão distanciados no tempo, que seria uma memória pré-consciente. Você já notaram a dificuldade que nós temos com relação à memória pré-consciente? É uma dificuldade enorme de nós buscarmos muitos deles. Aqueles que foram muito significativos, nós conseguimos lembrar bem, mas outros nem tanto. Vamos simplificar. Digamos que há 4 meses atrás nós lemos um livro que tenha sido interessante. Aí nós vamos buscar no pré-consciente ou na subconsciência, nesse arquivo do nosso mundo memorial, o que registramos naquela época. E nós teremos algumas dificuldades de lembrar tudo, com riqueza de detalhes. E nem sempre, até os personagens, nós vamos ter dificuldades. Isso se dá com relação às pessoas que nós conhecemos, às relações que nós estabelecemos com os outros, acontecimentos no tempo e não tão distanciados, mas nós temos muitas dificuldades com a memória pré-consciente. O que seria a memória consciente? É atual, é a de hoje. Dos fatos que estão acontecendo, daquilo que está no contexto das nossas vivências atuais. Por exemplo, hoje, desde o momento que eu levantei até agora, esse espectro dos fatos, dos acontecimentos, das pessoas que fazem parte do cotidiano, que são coisas da atualidade, estão na minha memória consciente. Nós temos alguma dificuldade. Agora, eu pergunto para vocês, qual que é a importância de ter uma memória pré-consciente boa e de uma memória consciente boa? É porque pessoas com essas duas memórias ajustadas, harmonizadas, elas vão ter mais produtividade nas suas vidas. Elas vão conseguir dar uma melhor trabalhabilidade nos acontecimentos diários. Elas se lembram com mais detalhes, até com riqueza de detalhes, de fatos, de vivências, de pessoas que, de alguma forma, têm uma significação para o momento que está se vivendo. Aí vocês perguntam, mas como é que eu posso ter uma boa memória pré-consciente? Ativando a memória consciente. Tendo uma boa ocupação do meu tempo atual. Fazendo coisas novas. Desenvolvendo hábitos novos. Estabelecendo relação com as pessoas. Despertando em mim sentimentos de nobreza. Eu fazendo coisas que incitam a mim ter o gosto pela vida, sentir desejo de viver bem, de estar bem. Agora, as pessoas
que ficam desocupadas, com muita futilidade, com desgoverno das suas vidas, tão e estritamente centradas nas coisas materiais, voltadas para si mesmos, egóicas, esquecidas dos outros. Essas pessoas, elas não nutrem boas memórias pré-conscientes, porque o consciente, o agora, não tem ocupações enobrecedoras, mas não necessariamente inúteis. Mas quando eu digo enobrecedoras, são aquelas que fazem despertamento interior de forma que a gente tenha a sensação de paz e tenha o gosto pela vida. Eu imagino que vocês compreenderam a extensão das minhas reflexões sobre este ponto. Como é importante isso? E como é que nós podemos fazer isso? Com boas leituras, com boas relações, conversando com as pessoas, tendo ocupações interessantes, executando pequenos trabalhos, mesmo aqueles que já estão aposentados, que já avançaram no deambular da vida, mas podem fazer ocupações úteis, agradáveis, para que a vida realmente ela reverbere em sentidos positivos. E o último conselho do Shipo. Este é fácil. Os outros foram mais difíceis. Ser alegre. Eu pergunto, ser alegre é sempre estar sorrindo? Estar sorrindo denota alegria, mas nem todas as pessoas que estão sorrindo significa que elas estejam alegres. Tem pessoas que não estejam a sorrir, que podem estar alegres. A alegria é um estado íntimo de bem-estar. Nós observamos semblantes de pessoas que elas exalam harmonia, uma sensação de equilíbrio. É um estado alegre. E eu pergunto a vocês, pessoas alegres estão ou não estão no estado de saúde? Bons conselhos do Shipo, não é mesmo? Agora eu queria fazer umas reflexões diferentes com vocês. Tem pessoas que não estão doentes e se sentem doentes. Tem pessoas que estão doentes e se sentem doentes. Tem pessoas que estão doentes e não se sentem doentes. É assim que acontece conosco na trama da vida. Cada criatura tem uma reação diferente. A grande maioria das pessoas, quando elas adoecem, elas primeiro se revoltam contra a vida e contra Deus e se perguntam por que logo comigo? O que eu fiz? Notadamente quando são doenças de maior gravidade. A enfermação de órgãos importantes. Então as pessoas se revoltam. O segundo ponto, além da revolta, é da não aceitação da doença. Tem pessoas que definitivamente não aceitam a doença. Mas depois, tem pessoas que aceitam, tem criaturas que se resignam diante das doenças, e tem pessoas que aprendem a conviver com um estado de doença, mas no fundo, por dentro, elas se sentem saudáveis. Deixa eu dar 2 exemplos para vocês
com relação a isso. Há muitos anos eu frequentava em Santa Isabel, em Betim, uma comunidade de rancerianos. E nós conversávamos com cada um dos pacientes. Tinha um paciente que me deixava perplexo e, ao mesmo tempo, eu não sabia como lidar com ele quando chegava, porque eu desconhecia qual que era o estado vibracional dele. Ele tinha o corpo todo visitado pela hanseníase e pela lepra. Tinha um toco de braço, tanto de um lado quanto de outro. Da mesma forma, as pernas. No pouco que ele possuía de perna, era retorcido. E o rosto tinha uma aparência relativamente normal. Mas ele tinha uma completa dependência de enfermeiros, de médicos, para alimentar, para banhar-se, para tomar o medicamento, para fazer a higienização, tudo mais. E quando nós chegávamos, quase sempre ele estava mal-humorado, porque ele conversava com normalidade. Era muito raro o dia que nós conseguimos, no contato com esse interno, ele está num estado normal de humor. Ficava agressivo, na maioria das vezes não queria dialogar com ninguém, era áspero conosco visitantes. Então, eu ficava condoído com aquele paciente. Mas vejam vocês que interessante. Nós conversávamos de vez em quando com a enfermeira-chefe. Os enfermeiros tinham as mesmas dificuldades com esse interno. E muitas das vezes ele caía da cama. Ele caía da cama não porque ele estivesse desatento, mas é porque ele queria agredir a enfermeira, queria agredir o enfermeiro. Mas como ele tinha profundas limitações sob o ponto de vista orgânico, porque não andava, não tinha as mãos, e ele queria agredir aqueles que cuidavam dele, e naqueles movimentos de avançar contra as pessoas, não raras vezes foi a informação de que ele caía da cama. Então, era uma criatura que estava doente e se sentia doente. Foram tantos anos de enfermação e ele não deixou aquele primeiro ponto da revolta. Revoltado contra a vida, revoltado contra aqueles que lhe externavam cuidados, e revoltado contra Deus, porque ele chegou, então, claro, a desacreditar que Deus pudesse existir, porque ele era a mais desafortunada de todas as criaturas. Então, um doente que se sentia doente. Mas eu faço crer que, se não for assim, essas limitações interpostas na sua existência, imaginem vocês o tamanho da agressividade dele com relação às pessoas. Digo mais ainda, é muito provável que ele se matasse. Se ele tivesse, por exemplo, as mãos, ele engendraria de alguma forma um recurso para ele aniquilar a sua própria existência, como deva ter feito isso no curso de existências anteriores, ou como também ele deva ter cometido autos de extermínio dos seus semelhantes quando ele tinha a normalidade dos seus órgãos e dos seus movimentos. Mal sofrer. Porque existe o bem sofrer e o mal sofrer. Agora, eu lhes conto um outro caso
rapidamente, de uma interna de Nomicleia. Nesse mesmo leprosário existia a ala feminina e a ala masculina. Nós, homens, visitávamos a ala feminina, masculina, e as mulheres a ala feminina. E quando, de retorno para Belo Horizonte, as nossas irmãs, elas ficavam falando maravilhas do que era a Cleia. E eu tinha um interesse muito especial, uma vontade de conhecer, mas isso não se evidenciara, não pude fazer. Até que depois de algum tempo aconteceu um incêndio num dos pavilhões e os homens e mulheres tiveram que estar juntos. E eu disse, é hoje que vou conhecer a Cleia. Ela contava, nesta época, 78 anos de idade. E quando eu passei de frente de onde era algo que nós chamamos de quarto, ela estava sentada num puff, mas rodeada de dezenas de pessoas, todos querendo estabelecer algum tipo de diálogo. Eu não pude fazer. Passei, fiz as visitas, e 5 minutos antes de terminar a visita, eu voltei para encontrar com os irmãos de tarefa, e quando passei de frente de onde ficava a Cleia, para minha surpresa, ela estava só. Nós nos olhamos, ela disse, vem cá, sente-se. Eu me sentei, pude conversar com ela, e ela começou a fazer perguntas a mim, quem eu era, meu nome, quem era a minha família, como era a minha vida. Eu fiquei um pouco constrangido, porque, em verdade, eu que estava interessado em saber quem ela era, como ela era. Mas a conversa transcorreu, até que no momento eu olhei para aquela mulher com um vestido todo rodado, com rouge, com batom, com brincos, com flor no cabelo que ainda lhe restava, mas com o rosto marcado pela hanseníase que gravemente invadiu o seu mundo facial. Os braços, as pernas com deformidades, porque eu soubera que desde criança ela nascera com aquelas paraplegias ou aquelas deformações, e depois de algum tempo ela foi visitada pela hanseníase. 2 acometimentos muito graves em matéria de adoecimento. E chegou no momento que eu pude fazer pergunta. Cléia, me fale sobre você. Ela contou um pouco sobre ela. Você é feliz? Uma outra pergunta. Eu sou a pessoa mais feliz da face da Terra. Como? Eu tenho tudo. Mas como você tem tudo? Eu tenho 1000 mãos que fazem tudo para mim. Me dão banho, fazem a minha higienização, trocam minha roupa. Eu tenho de tudo aqui, então eu sou muito feliz. Minha vida é um mar de rosas. Alain. Eu pensei, não pode ser. Aí eu fui provocativo. Como a sua vida é um mar de rosas? Você não pode sair como as demais pessoas, que ou saem de muletas, ou arrastadas, ou nos carrinhos. Isso não me faz falta. Como não faz falta? Essas pessoas veem o mundo. E quem disse para você que eu não vejo o mundo? Está vendo a minha janela? Daqui eu vejo o mundo. Como? Você não vê aquela árvore? Ah, sim. Eu vejo durante o ano as mudanças das estações. Os pássaros que pousam nas galhadas. O cantar. As florações. É um espetáculo muito lindo que eu vejo todos os dias. Eu pensei, Deus meu. Mas não é só isso. Aqui eu vejo o dia e a noite.
a chuva, o sol, os ventos, esse espetáculo magnífico da criação de Deus. Eu sou muito grata a Deus, mas grata a Deus por quê? Pelo corpo que eu tenho. Mas como assim? Esse corpo é que me permite compreender o significado da vida. Ah, Alan, talvez se eu tivesse um corpo perfeito, por dentro eu tenho um gênio que não é bom, eu fizesse coisas terríveis, e com aqui eu posso refletir com tudo que Deus me dá sem esforço nenhum, para entender o que Deus espera de mim. E eu tenho procurado oferecer o melhor que tenho, principalmente porque não me revolto com nada e aceito como eu sou. Mas eu estou vendo que você está querendo ir embora. Pode ir. Eu disse, não estou querendo, não. Pode ir. Você vai, mas eu aguardo aqui você para continuarmos no outro dia a nossa conversação. E eu me retirei com as lágrimas brotando em profusão do meu semblante. Porque eu fui para visitar uma pessoa, eu por ela fui visitada. E eu compreendi, queridos irmãos, que ela era uma pessoa doente que não se sentia doente. De uma forma, repete aquilo que Joana de Ângeles nos fala. Nós podemos estar doentes, mas podemos falar conosco mesmo. Eu estou doente. Eu estou doente, mas eu sou saúde. Por dentro, pelo Espírito, nós podemos ser saúde. E eu me lembro de Samuel Hahnemann, o pai da homeopatia, na questão da saúde e da doença, ele mencionou que a criatura, se quiser gozar do estado de saúde, ela deve eleger o bem pensar, o bem sentir e o bem agir. Mas tem pessoas que elegem o mal pensar, o mal sentir e o mal agir, elas se definem numa busca inconsciente do mau estado de saúde, que é a doença. É um mundo fantástico. É um campo magnífico para nós fazermos as nossas reflexões sobre a questão da doença e da saúde. E vocês que estão a me ouvir, ouvindo essas reflexões singelas sobre doença e sobre saúde, eu diria para cada um de vocês, vamos estar conectados com Deus. Busquemos uma pulsão interior onde nós nos harmonizamos e conseguimos que os nossos órgãos, os nossos sentidos, eles pulsem equilíbrios. Porque nós temos os nossos pontos energéticos, os nossos centros de energia. Se nós pulsarmos bons pensamentos, boas emoções e boas atitudes, nós vamos fazer com que energias positivas elas fluam por todo o nosso ser, comunicando em nós a harmonia e o equilíbrio. Se nós fazemos isso, as pessoas vão sentir prazer em conviver conosco. Elas vão se sentir felizes porque nós estaremos mais isentos de queixas. Mesmo convivendo com estados de doenças, nós vamos pulsar energias positivas, mentes equilibradas. Nós não estaremos sendo centro atrativos de forças, de forma que nós vamos abundar nos sentimentos de paz. E como nós estamos
ultimando esses momentos das reflexões, eu quero me dirigir ao Criador da vida, ao bondoso Mestre Jesus, aos mensageiros do bem, que nesses instantes onde a nossa terra vive amargos momentos, que as criaturas se sentem atormentadas e visitadas por muitas incertezas. Nesses instantes onde os nossos irmãos em humanidade, eles conseguem divisar a tempestade, o medo, e se deixam levar pelos desencontros. Eu pediria que as mãos do Criador, o coração generoso de Jesus, a assistência benfazeja dos benfeitores espirituais, visite cada irmão do mundo, em cada canto da terra, desde os lares mais aquinhoados pelas fortunas e pelos bens da terra, até os casebres, os lares mais distantes onde existe a miséria, o infortúnio, a dor. Que essas criaturas, todas irmãos da humanidade, possam receber as dádivas celestes e que, no encontro amoroso, cada ser vivente sinta essa conexão com Deus e se apercebam da importância da vida, do esforço, da luta, do trabalho, da aceitação, para que cada um possa ter uma existência digna, centrada nos valores que Jesus derramou para nós na forma do seu santo Evangelho. Boa saúde, então, para todos e muita paz.